Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, que Deus possa abençoar a vida de vocês de forma toda especial. Esta manhã de quarta-feira, que Deus continue abençoando a tua casa, abençoando a tua família. Eu creio que as bênçãos de Deus estará sobre você, sobre o teu esposo, teus filhos, sobre a tua esposa, e que vocês serão muito abençoados em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu venho compartilhar com vocês uma explicação da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 7 e o versículo de número 9, que diz assim mesmo: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Está escrito na Almeida Revista e Corrigida. Pois nós vamos percorrer cada detalhe desse texto e nós vamos explorar esse texto de forma especial para nós entender. Aqui nós vamos trazer uma explicação, porque dificilmente às vezes as pessoas explicam de forma esclarecedora o texto bíblico. Primeiro, Paulo está escrevendo aos Coríntios sobre questões do relacionamento, coisas que estão relacionadas ao casamento e ao celibato. No contexto, ele está falando para aqueles que têm o dom do celibato. Tem gente que tem o dom do celibato. O celibato é quem pode viver sem casar e sem lutar com os desejos sexuais intensos. É o homem que está solteiro e não tem essa guerra intensa e ele continua solteiro. Que é bom permanecerem solteiros, assim como eu, disse o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7 ao 8. No entanto, ele reconhece que nem todos têm esse dom. É interessante que Paulo vai dizer que nem todos têm esse dom. Para aqueles que não conseguem controlar os seus desejos sexuais, ele recomenda o casamento como a solução. E nós vamos entender o que é abrasar-se. Paulo, então, ele mostra questões relacionadas ao casamento e ao celibato. E isso aqui é importante para nós, cristãos, e aos que querem casar, Pontos importantes. Primeiro, autocontrole e celibato. Olha, isso aqui é interessante. Paulo valoriza o celibato,
mas reconhece que isso não é para todos. Paulo reconhece que isso não é para todos. Ele valoriza o celibato, mas o celibato não é para todos. O celibato é considerado uma vocação específica e um dom dado por Deus, no versículo de número 7. Deus conservou alguns homens da Bíblia solteiros. Por exemplo, Jeremias viveu solteiro. O apóstolo Paulo, que aqui ele relata, quero que os homens permaneçam igual eu, solteiro. Então Paulo era solteiro. Então esses homens, eles tinham esse dom, o celibato. Mas nem todos têm esse dom, essa vocação. Então Paulo fala do autocontrole e celibato. Então Paulo vai valorizar o celibato, mas reconhece que isso não é para todos. Segundo, o casamento como solução para a imoralidade. Paulo não demoniza os desejos sexuais, isso aqui é importante, mas coloca o casamento como o contexto apropriado para a expressão sexual. Ele sugere que aqueles que não conseguem controlar os seus desejos devem casar-se, pois é melhor do que viver em constante tentação ou pecado sexual. Então Paulo fala que o casamento como a solução para a imoralidade. E isso aqui é importante. O casamento, ele traz a solução para o homem, para a mulher, para que ele não viva em constante tentação ou pecado sexual. Então, o que Paulo está mostrando para nós, que ele não demoniza os desejos sexuais, mas coloca o casamento como o contexto apropriado para isso. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, que não tem esse controle para viver em constante tentação, viver em pecado sexual, então tem que orar a Deus, pedir que Deus traga uma companheira ou um companheiro para casar-se, para estar bem. Isso Deus deixou o casamento. Casamento é uma instituição de Deus na terra. Terceiro, moralidade cristã. Esse versículo também reflete o foco de Paulo em viver uma vida moralmente pura diante de Deus. O casamento é visto como uma maneira de cumprir os desejos sexuais de forma que agrada a Deus, em contraste com a imoralidade sexual. A moralidade cristã. Olha que Paulo vai nos mostrar. Esse versículo também reflete o foco de Paulo em viver uma vida moralmente pura diante de Deus. Paulo é solteiro, mas isso
não significa que Paulo estava com apetite sexual para sair se prostituindo, não. Paulo vivia moralmente puro diante de Deus. Ele fazia a obra de Deus, viveu uma vida consagrada para Deus. Paulo tinha consciência que viver moralmente puro diante de Deus agradava a Deus. E a outra forma de agradar a Deus, o casamento, é visto como uma maneira de cumprir os desejos sexuais de forma que agrada a Deus, em contraste à imoralidade sexual. Tudo que nós, como cristãos, devemos fazer é cumprir a palavra. Quando um homem e uma mulher decidem casar, logo eles vão ter os seus momentos íntimos, diferente de quem fica na imoralidade sexual, se prostitui ali, se prostitui lá, se prostitui para ali, se prostitui para lá. Então Deus não se agrada disso. Existem muitas pessoas nesse nível, nesse aspecto de imoralidade sexual, e isso não agrada a Deus. É por isso que o cristão tem que orar, pedir orientação a Deus para ter um casamento abençoado e ter os seus momentos íntimos com seu cônjuge. E isso reflete de forma que agrada a Deus, porque é o contraste da imoralidade sexual. Então eu trouxe para você alguns pontos importantes, tá? E são pontos teológicos, tá? No segundo aqui que eu quero abordar com vocês, agora eu vou entrar em questão do texto de 1 Coríntios 7:9. Olha o que vai dizer o texto, que nós vamos extrair coisas boas aqui. No texto grego, o versículo é, e isso aqui é muito interessante. Olha que é a palavra encrateia, este verbo da raiz encrateia, que significa autocontrole, domínio próprio. Autocontrole, domínio próprio. No contexto, refere-se à capacidade de controlar os desejos sexuais. Paulo usa a forma negativa aqui, indicando aqueles que não podem se conter ou exercer o autocontrole. Veja que o texto vai dizer: se você não consegue se conter, não consegue se conter, case-se. Então ele vai dizer aqui que encrateia no grego significa autocontrole ou domínio próprio. No contexto, refere-se à capacidade de controlar os desejos sexuais. Por isso que o celibato existe para aqueles que têm esse autocontrole, como o próprio Paulo, o próprio Jeremias, que não casaram. Então nós precisamos entender que encrateia é o autocontrole e domínio próprio. Então é a capacidade de controlar esses desejos. Paulo usa essa forma aqui negativa
para indicar aqueles que podem se conter e exercer o autocontrole. E isso aqui é muito interessante. E a gente precisamos explorar esse texto de maneira maravilhosa para nós ter um esclarecimento desse texto, porque muitos não esclarecem o texto. Então aqui no grego encraté significa autocontrole, domínio próprio, capacidade de controlar os desejos sexuais. E isso aqui é interessante. Nós temos outro verbo aqui. Isso aqui é interessante. Este verbo é uma forma de gamel, que significa casar-se. Paulo está instruindo aqueles que não têm autocontrole a se casarem. Isso aqui é interessante. O verbo gamel, que significa casar-se, Paulo está instruindo aqueles que não têm autocontrole a se casar. Se você não tem controle, se você não tem capacidade de controlar os teus desejos, você vai ficar se prostituindo com um, com o outro, com uma, com o outro. Então Deus não quer isso. E qual é o segredo? É orar. Pedir a Deus um casamento abençoado para viver bem com Deus. Isso aqui é lindo. Nós temos outro aqui que é muito interessante. Nós temos aqui um adjetivo agora. Creiton. Creiton. Este adjetivo compara algo como melhor ou preferível. Paulo está afirmando que é melhor casar do que sofrer desejos não realizados. Isso aqui é muito interessante. Melhor ou preferível. Paulo está afirmando: é melhor casar do que sofrer de desejo não realizado. As pessoas vão sofrer. Nós somos seres humanos. E o que Deus nos fez foi com desejo. Tanto o homem, tanto a mulher tem desejo. E os seus desejos precisam ser realizados. Quando o homem não tem esse autocontrole, então é melhor ele casar. Porque se ele não casa, ele não tem os desejos realizados, então vai sofrer, vai para a prostituição e assim por diante. Muitos casamentos dão errado de ambos os lados. Falta de suprimento no relacionamento, tanto do homem quanto da mulher. E muitos casamentos, como eu sou pastor, muitas pessoas já me procuraram. O homem em casa não supre. Tem outros que vão buscar fora. Tá certo? Não, tá errado. Da mesma forma é a mulher. Então o segredo aqui é que os dois se realizem, se complete, supra o desejo, realize o desejo. Então, o que Paulo quer nos mostrar? Paulo está afirmando que é melhor casar do que sofrer de desejos não realizados. Então, o casamento, ele realiza o desejo do homem e o desejo da mulher. Aqui nós temos outro. Pirostai.
Este verbo nos dá a voz média. Pirostai. É uma palavra grega. Olha o que significa. Este verbo nos dá a voz média. Literalmente significa queimar-se. É uma metáfora para ser consumido por desejos ou paixão. Olha o que significa aqui o abrasar-se. A ideia aqui é de ser abrasado ou inflamado de desejo. Quando Paulo diz, se você não se contém, é melhor casar do que abrasar, ficar inflamado de desejo. E muitas pessoas estão inflamadas ao ponto de trair os seus cônjuges, ao ponto de ir para cair na prostituição, no adultério. Então aqui é melhor casar, pedir que Deus dê uma companheira ou um companheiro, vice-versa. Precisamos entender isso aqui, porque é lindo. E tem muita gente que está inflamado de desejo. Então tem que orar para Deus abençoar com um casamento. Porque o casamento realiza. O casamento é bênção de Deus. Para mim finalizar, Paulo está argumentando que se alguém não tem autocontrole em relação aos desejos sexuais, é melhor se casar do que viver constantemente lutando contra esses desejos. O casamento, portanto, é visto como um meio apropriado de satisfação desses desejos dentro dos parâmetros morais cristãos. Então, é melhor casar. Ore a Deus, peça que Deus abençoe a sua vida e lhe dê um casamento abençoado. Que Deus abençoe. Fique com essa reflexão em nome de Jesus.